Glândula pineal. Zumbidos no ouvido. A pineal está localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos. Ela é um órgão cronobiológico, o relógio interno. Como ela faz isso? Captando as radiações do Sol e da Lua. A pineal obedece aos chamados Zeitbergers. Por exemplo, o Sol é um Zeitberger externo que regem as noções de tempo e que influencia a pineal, regendo o ciclo de sono e de vigília, quando esta glândula secreta o hormônio melatonina. Isso dá ao organismo a referência de horário. Existe também o Zeitberger interno, que são os genes, trazendo o perfil de ritmo regular de cada pessoa. Nós vivemos em 3 dimensões e nos relacionamos com a quarta, através do tempo. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe essa dimensão, que é capaz de captar informações que estão além dessa nossa dimensão. Para Descartes é o ponto em que a alma se liga ao corpo. Até na questão física há uma lógica, que é esta glândula que lida com a outra dimensão, e isso é um fato. Todos os animais têm essa glândula. Ela os orienta nos processos migratórios porque sintoniza o campo magnético. Nos animais, a glândula pineal tem fotorreceptores iguais aos presentes na retina dos olhos, porque a origem biológica da pineal é a mesma dos olhos, é um terceiro olho, literalmente. Os cientistas Vorhatisen, que têm artigos publicados na revista científica Nature, de 1988, comprovam que a pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. O espiritual age pelo campo eletromagnético. Se há uma interferência espiritual, por exemplo, se dá justamente pelo campo eletromagnético. As interferências acontecem na natureza pelas leis da própria natureza. Segundo Sérgio Felipe de Oliveira, a pineal capta informações do mundo espiritual por ondas eletromagnéticas, como um telefone celular, e as transformaria em estímulos neuroquímicos. A parapsicologia diz que estes campos eletromagnéticos podem afetar a mente humana. O Dr. Michael Persinger, da Laurentian University, no Canadá, fez experiências com um capacete que emite ondas eletromagnéticas nos lobos temporais. As pessoas submetidas a essas experiências teriam tido visões e sentiram presenças espirituais. O Dr. Persinger atribui esses fenômenos à influência dessas ondas eletromagnéticas. Pesquisas recentes indicam que a pineal está ligada a 2 centros nervosos, um de cada ouvido. Estes 2 centros nervosos, e mais o centro situado na própria glândula, formam um triângulo, com a pineal no centro da cabeça com o ápice ou vértice superior, e 2 centros nervosos dos ouvidos formando a base. Assim, os pesquisadores elaboraram o princípio de que tudo que afete os tímpanos afetará a pineal, qualquer princípio que afete a pineal afetará os tímpanos. A glândula está localizada em uma área cheia de líquido. O som faz o líquido vibrar, provocando uma reação na glândula, converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. A física quântica diz que tudo é vibração e nós vibramos em diferentes frequências. Também somos influenciados em diferentes frequências, por meio natural ou não. Estamos sendo bombardeados com energias vindo da galáxia, incluindo o bombardeio do Sol. Tudo isso afeta a Terra e logicamente nos afeta. Sempre vibração e som. Recentemente os cientistas conseguiram até reproduzir o som do Sol nas suas explosões solares. Quanto mais se intensifica o som, mais a pineal trabalha. Quanto mais ela trabalha, mais se intensifica o som, formando um círculo que nos leva rapidamente ao estado de projeção consciente. Sendo assim, meus amigos, os barulhos, zumbidos, apitos, sininhos, que você pode estar ouvindo diariamente ou esporadicamente, são produzidos pelo trabalho/desenvolvimento da glândula pineal, e todo um fator externo está contribuindo para isso. Nós estamos literalmente escutando ela trabalhar. Essa glândula é nossa conexão com outras dimensões. Nossa glândula foi danificada ao longo do tempo, por falta de uso,
química, veneno, nos nossos alimentos, poluição, e acredito que a nossa contribuição tenha realmente sido a maior de todas, porque caímos nas ilusões materialistas e hoje somos extremamente apegados a tudo que os nossos 5 sentidos podem tocar, sentir, ver e ouvir. Para terminar, vou deixar um exercício de meditação de desenvolvimento energético da pineal. Um exercício diferente, mas bem gostoso de realizar. Certos exercícios psíquicos provocam um zumbido que começa a se manifestar nos ouvidos e persiste por algum tempo. Esse zumbido indica que alguma energia ou ação está sendo transmitida aos tímpanos, a partir da pineal. Pesquisa feita pela Universidade de Basel na Suíça. Deverá ser feito no escuro, onde a produção do hormônio da pineal aumenta. Por 1 ou 2 semanas, deve-se relaxar por alguns minutos. Coloque o dedo indicador de cada mão mais para dentro do ouvido que seja possível sem pressão incômoda. Enquanto os dedos estiverem nesta posição nos ouvidos, tomem uma inalação profunda pelo nariz e retenha o quanto possível. Mantenha a boca fechada. Quando não puder mais prender a respiração, exale lentamente pelo nariz. Conserve os dedos nos ouvidos durante todo o tempo que esteja inalando, retendo e exalando. Respire normalmente por mais ou menos 30 segundos e repita o procedimento por 10 vezes. Ao terminar, você sentirá um calor nos dutos auditivos. A respiração pelo nariz, com os dedos colocados nos ouvidos, estabelece um circuito bem definido de vibrações positivas e negativas, que afetem os centros nervosos do crânio, o centro nervoso da tireoide, e o centro nervoso de cada um dos 2 dedos. O resultado deste exercício, se praticado conforme a instrução, será a desobstrução do nariz para a respiração e dos ouvidos para a audição, a eliminação de qualquer congestão craniana, o desenvolvimento da sensibilidade dos nervos do nariz a ponto de perceberem novos odores ou facilitar os já conhecidos. Ao mesmo tempo, a pineal irá despertar gradativamente, com crescente vitalidade para as funções psi. Publicado por Fátima dos Anjos em 13 de abril de 2015. Mas bem gostoso de realizar. Certos exercícios psíquicos provocam um zumbido que começa a se manifestar nos ouvidos e persiste por algum tempo. Esse zumbido indica que alguma energia ou ação está sendo transmitida aos tímpanos, a partir da pineal. Pesquisa feita pela Universidade de Basel na Suíça. Deverá ser feito no escuro, onde a produção do hormônio da pineal aumenta. Por 1 ou 2 semanas, deve-se relaxar por alguns minutos. Coloque o dedo indicador de cada mão mais para dentro do ouvido que seja possível sem pressão incômoda. Enquanto os dedos estiverem nesta posição nos ouvidos, tomem uma inalação profunda pelo nariz e retenha o quanto possível. Mantenha a boca fechada. Quando não puder mais prender a respiração, exale lentamente pelo nariz. Conserve os dedos nos ouvidos durante todo o tempo que esteja inalando, retendo e exalando. Respire normalmente por mais ou menos 30 segundos e repita o procedimento por 10 vezes. Ao terminar, você sentirá um calor nos dutos auditivos. A respiração pelo nariz, com os dedos colocados nos ou presenças espirituais. O Dr. Persinger atribui esses fenômenos à influência dessas ondas eletromagnéticas. Pesquisas recentes indicam que a pineal está ligada a 2 centros nervosos, um de cada ouvido. Estes 2 centros nervosos, e mais o centro situado na própria glândula, formam um triângulo, com a pineal no centro da cabeça com o ápice ou vértice superior, e 2 centros nervosos dos ouvidos formando a base. Assim, os pesquisadores elaboraram o princípio de que tudo que afete os tímpanos afetará a pineal, qualquer princípio que afete a pineal afetará os tímpanos. A glândula está localizada em uma área cheia de líquido. O som faz o líquido vibrar, provocando uma reação na glândula, converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos.
A física quântica diz que tudo é vibração e nós vibramos em diferentes frequências. Também somos influenciados em diferentes frequências, por meio natural ou não. Estamos sendo bombardeados com energias vindo da galáxia, incluindo o bombardeio do Sol. Tudo isso afeta a Terra e logicamente nos afeta. Sempre vibração ítico. Nos animais, a glândula pineal tem fotorreceptores iguais aos presentes na retina dos olhos, porque a origem biológica da pineal é a mesma dos olhos, é um terceiro olho, literalmente. Os cientistas Vorhatisen, que têm artigos publicados na revista científica Nature, de 1988, comprovam que a pineal converte ondas eletromagnéticas em estímulos neuroquímicos. O espiritual age pelo campo eletromagnético. Se há uma interferência espiritual, por exemplo, se dá justamente pelo campo eletromagnético. As interferências acontecem na natureza pelas leis da própria natureza. Segundo Sérgio Felipe de Oliveira, a pineal capta informações do mundo espiritual por ondas eletromagnéticas, como um telefone celular, e as transformaria em estímulos neuroquímicos. A parapsicologia diz que estes campos eletromagnéticos podem afetar a mente humana. O Dr. Michael Persinger, da Laurentian University, no Canadá, fez experiências com um capacete que emite ondas eletromagnéticas nos lobos temporais. As pessoas submetidas a essas experiências teriam tido visões e sentiram glândula pineal, zumbidos no ouvido. A pineal está localizada no meio do cérebro, na altura dos olhos. Ela é um órgão cronobiológico, o relógio interno. Como ela faz isso? Captando as radiações do Sol e da Lua. A pineal obedece aos chamados Zeitbergers. Por exemplo, o Sol é um Zeitberger externo que regem as noções de tempo e que influencia a pineal, regendo o ciclo de sono e de vigília, quando esta glândula secreta o hormônio melatonina. Isso dá ao organismo a referência de horário. Existe também o Zeitberger interno, que são os genes, trazendo o perfil de ritmo regular de cada pessoa. Nós vivemos em 3 dimensões e nos relacionamos com a quarta, através do tempo. A pineal é a única estrutura do corpo que transpõe essa dimensão, que é capaz de captar informações que estão além dessa nossa dimensão. Para Descartes é o ponto em que a alma se liga ao corpo. Até na questão física há uma lógica que é esta glândula que lida com a outra dimensão, e isso é um fato. Todos os animais têm essa glândula. Ela os orienta nos processos migratórios porque sintoniza o campo magnético. Recentemente os cientistas conseguiram até reproduzir o som do Sol nas suas explosões solares. Quanto mais se intensifica o som, mais a pineal trabalha. Quanto mais ela trabalha, mais se intensifica o som, formando um círculo que nos leva rapidamente ao estado de projeção consciente. Sendo assim, meus amigos, os barulhos, zumbidos, apitos, sininhos, que você pode estar ouvindo diariamente ou esporadicamente, são produzidos pelo trabalho/desenvolvimento da glândula pineal, e todo um fator externo está contribuindo para isso. Nós estamos literalmente escutando ela trabalhar. Essa glândula é nossa conexão com outras dimensões. Nossa glândula foi danificada ao longo do tempo, por falta de uso, química, veneno, nos nossos alimentos, poluição, e acredito que a nossa contribuição tenha realmente sido a maior de todas, porque caímos nas ilusões materialistas e hoje somos extremamente apegados a tudo que os nossos 5 sentidos podem tocar, sentir, ver e ouvir. Para terminar, vou deixar um exercício de meditação de desenvolvimento energético da pineal. Um exercício diferente.